O cardiologista comemorou o divórcio após 34 anos de casamento, até que a verdade sobre ela foi revelada e ele desabou em lágrimas. Narrado por Dona Lúcia Vasconcelos, ex-juíza TJRJ aposentada, amiga de Marlene desde 2008. Eu vou começar pelo cartório Pereira Lima, minha filha. Terça-feira, 21 de janeiro de 2026, 16 horas e 12 minutos. No segundo andar, o piso de mogno escuro exalava um cheiro nostálgico de papel velho misturado ao aroma de café fresco. Ali, sob uma luz suave, uma mesa larga testemunhava o fim definitivo de uma vida inteira a dois. De um lado da mesa estava Marlene. Usava um vestido simples de algodão, havaianas pretas e trazia os cabelos grisalhos num coque humilde. Seus olhos estavam secos, de quem já esgotara todas as lágrimas nas noites anteriores. Do outro lado estava Ricardo Camargo, um cardiologista renomado, transbordando vaidade em seu terno Hermenegildo Zegna e perfume Dior Sauvage. No canto da sala, encostada na parede, assistia a tudo Luciana, a filha única do casal, uma advogada brilhante, mas com o olhar profundamente exausto de quem não dormia há semanas. O tabelião terminou a leitura do doloroso acordo de divórcio. Sem hesitar, Marlene recusou a caneta Montblanc oferecida e assinou os papéis com uma bique comum barata. Ao ver a assinatura, Ricardo abriu um sorriso vitorioso e desdenhoso, sussurrando para o advogado: "Pronto. Vamos comemorar no Fazano." Naquele exato milissegundo, o canto da boca de Luciana contraiu-se de forma quase imperceptível. Seria invisível para qualquer um, menos para o faro sagrado de mãe de Marlene. Eu, Lúcia Vasconcelos, ex-juíza de 69 anos, esperava no térreo como testemunha moral daquela dor. Quando saímos dali, caminhamos sob o sol pesado. No primeiro semáforo, Marlene parou e confrontou a filha sobre o gesto. Luciana olhou para a mãe e, com a voz embargada, implorou por 3 meses de silêncio, prometendo revelar tudo em fevereiro. Para você entender a força desse mistério, Fia, preciso te levar 14 meses atrás, a uma noite no restaurante Cipriani, quando Luciana viu o próprio pai entrar de braços dados com uma mulher que não era sua mãe. Na magistratura vi muitos vilões e vítimas, mas raras filhas protetoras como Luciana. Deixe-me te contar como ela aguentou esse segredo para salvar quem mais amava. Terça-feira, 10 de dezembro de 2024. 20 horas e 17 minutos. O restaurante Cipriani da Vila Olímpia exalava aquele luxo silencioso da alta sociedade paulistana. O murmúrio de executivos misturava-se ao tilintar de talheres em pratos de porcelana, enquanto o aroma de trufas brancas flutuava ao som de um jazz no piano de cauda. Em uma mesa para dois, afastada do centro do salão, estava Luciana Camargo. A reserva era para seu cliente, Dr. Edgar Bocaiúva. Ela chegará às 19h55, vestindo o modelo azul marinho de viscose, sapato baixo Tory Burch e bolsa coach marrom. Exausta após uma audiência tensa na Justiça do Trabalho, havia devorado um pedaço de bolo de fubá na copa do escritório apenas para enganar o estômago antes de enfrentar o trânsito da Faria Lima. A mente repassava argumentos jurídicos, mas o corpo ansiava pelo fim da jornada. O garçom Anderson trouxe a carta de vinhos. Luciana pediu apenas uma água com gás Perrier. 20 horas em ponto, o cliente não havia cruzado a porta. 26 minutos, a impaciência bateu. Ela enviou uma mensagem: Dr. Edgar, boa noite. Já estou no Cipriani aguardando o senhor. Nenhuma resposta. Às 20h15, o ar do restaurante mudou. Luciana ouviu uma voz familiar entrando pelo salão. Inicialmente não ergueu o olhar, mas os passos se aproximaram.
O homem cumprimentou o maitre com familiaridade e pediu a mesa para dois reservada em nome de Camargo. O sobrenome a atingiu como um golpe. Luciana ergueu os olhos devagar. Lá estava Ricardo Camargo Bittencourt, seu pai. 65 anos na época, ostentando uma elegância inabalável em terno cinza claro e gravata de seda azul. Mas o que fez o sangue de Luciana gelar foi a mulher exatamente 3 passos atrás. Uma mulher de 41 anos, com cabelos castanho escuros escorridos até os ombros. Vestia um sofisticado vestido vermelho vinho de coquetel, sapatos Christian Louboutin de sola vermelha e carregava uma bolsa Saint Laurent marrom no ombro. O cérebro de Luciana, treinado para cruzar dados, a identificou instantaneamente. Cristina Faleiros. Técnica de enfermagem da clínica de cardiologia de seu pai. Luciana a vira raras vezes, em jantares formais de fim de ano da clínica. A imagem que tinha de Cristina era oposta, uma mulher de jaleco branco, cabelos presos, estritamente profissional e invisível. Naquele Cipriani sob a luz âmbar, Cristina não era uma funcionária. Tinha o braço firmemente enroscado no de Ricardo, deslizando pelo salão com a posse de quem percorre aquele caminho há muito tempo. O contraste brutal causou vertigem em Luciana. O maitre guiou o casal para uma mesa a 3 fileiras à frente. Ricardo escolheu o assento de frente para o salão, enquanto Cristina acomodou-se de costas, uma posição conveniente, impedindo-a de notar a presença da filha do amante. Luciana congelou. O oxigênio pareceu sumir. Num movimento robótico de sobrevivência, agarrou o pesado cardápio de couro e o ergueu na altura do rosto. Escondida atrás das opções de risoto, fingia ler palavras embaçadas. Seu coração batia num ritmo tão descompassado que achou que teria um infarto. Um detalhe crucial, minha filha, que Luciana me confessou aos prantos meses depois. Como advogada brilhante do Demarest, ela respira conflitos e casos de cônjuges traídos. Sempre pensou que se acontecesse em sua casa com sua mãe, seria um deslize rápido, discreto, um erro que daria para discutir na sala de estar e talvez perdoar. Mas naquela noite a fachada ruiu. Através de uma pequena fresta acima do cardápio, ela assistiu paralisada à destruição do seu mundo. Ricardo segurava a mão de Cristina por cima da toalha branca. Olhava-a com adoração. Beijou-lhe o pulso. Riu de algo que ela sussurrou. E então o beijo na boca. Rápido, mas devastadoramente íntimo. Foi um beijo que carregava a familiaridade de manhãs compartilhadas. A cumplicidade silenciosa e pesada de um casal de 5 anos, não uma aventura desajeitada. O estômago de Luciana embrulhou. Engoliu a bile, abaixou o cardápio milimetricamente e com as mãos trêmulas pegou o celular. Desligou o flash, colocou no silencioso e, agindo com precisão de investigadora, tirou 3 fotografias. A foto 1 imortalizou Ricardo segurando a mão de Cristina. A foto 2 capturou o exato momento do beijo. A foto 3 foi a mais cruel. Ricardo entregando uma caixinha azul turquesa da Tiffany indicou a amante. Cristina abriu-a maravilhada, revelando um pingente com uma delicada pedrinha azul. Eram 21h05. O celular vibrou. Doutora Luciana, peço desculpas, mas o trânsito travou completamente em São Caetano. Vou cancelar. Me liga amanhã. Ela digitou com dedos de gelo. Sem problemas, doutor Edgar. Aquilo era o sinal. Luciana levantou-se silenciosamente. Com um aceno sutil, chamou o garçom Anderson e pediu apenas com o olhar que ele levasse a conta da água com gás R$ 15 para a porta de serviço. O garçom assentiu sem perguntas. Luciana esgueirou-se pelas sombras do salão e saiu pela porta dos fundos. Nos 40 minutos ali, não cruzou o olhar com o pai. No estacionamento mal iluminado, entrou no carro e bateu à porta.
travou as travas de segurança. O silêncio a abraçou. Encostou a testa no volante frio. O choque não permitia lágrimas. Ficou estática por exatos 11 minutos. Depois, ligou o motor e dirigiu no piloto automático até seu apartamento em Pinheiros. O que se seguiu foi o inferno de uma filha. Luciana não dormiu por 3 noites. Durante 72 horas, caminhou pelo apartamento como fantasma. Cada vez que fechava os olhos, o clarão da Tiffany a cegava. Não ligou para Marlene, temendo que a voz trêmula entregasse a tragédia. Não ligou para o pai, temendo matá-lo de ódio. O segredo tornará-se uma bigorna sufocante. Sexta-feira, 13 de dezembro. A escuridão ainda cobria São Paulo quando Luciana chegou ao escritório Demar Este às 7 da manhã. Entrou em sua sala e trancou a pesada porta. Com movimentos cirúrgicos, transferiu as 3 fotos do celular para um pendrive duplamente criptografado. Apagou as imagens do aparelho e da nuvem. Colocou o pendrive numa caixa de aço à prova de fogo, escondeu-a na última gaveta de seu armário e trancou com a chave física que passou a carregar junto ao corpo. Sentou-se na poltrona. Bebeu 3 xícaras de café amargo enquanto o sol nascia na Avenida Faria Lima. No isolamento daquela manhã, ela pensou ininterruptamente por 3 horas. Analisou cenários, mediu riscos patrimoniais, previu reações psicológicas e construiu um muro ao redor de suas emoções. E tomou 3 decisões irrevogáveis. Primeiro, não contaria absolutamente nada para a mãe hoje, nem naquele ano. Precisava de provas jurídicas contundentes. Fotografia tremida em restaurante de luxo é fofoca, não prova material para um juiz. Precisava do rastro do dinheiro, extratos bancários, recibos de aluguel de flat, faturas de cartão e contratos. Coisas inegáveis usadas em juízo para bloquear bens. Segundo, não contaria imediatamente por um motivo superior. A mãe amava aquele homem há 35 anos. Se jogasse a verdade sem uma sólida rede de proteção, a primeira reação de Marlene seria o desespero e o confronto. Ricardo, hábil manipulador, negaria tudo, inventando reuniões profissionais. A mãe quereria acreditar, duvidaria da própria sanidade e afundaria em depressão letal. Luciana não tinha o direito de entregar a mãe, desarmada, a esse campo minado. Terceiro, contrataria um detetive particular de altíssimo nível, pagando do próprio bolso. Não envolveria ninguém da Demarest ou da família. Juntaria um dossiê de provas tão robustas que até as paredes chorariam. Só contaria a verdade no dia em que tivesse a estratégia jurídica de proteção patrimonial pronta para ser executada em 24 horas. A mãe viveria numa farsa angustiante por mais um ano, sem saber de nada. Doeria assistir, mas quando descobrisse não sairia da relação com uma mão na frente e outra atrás. Sairia da guerra com o patrimônio garantido e a dignidade intacta. Luciana tomou essas decisões sozinha, sentada em sua sala no prestigioso escritório, exatamente às 10 horas e 40 minutos daquela sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. Sei a precisão milimétrica desse horário, minha filha, porque ela o registrou, a caneta tinteiro, em seu caderno pessoal de anotações jurídicas. Lá estava escrito, com a caligrafia firme de quem assina um pacto de sangue, 10h40. Eu decido carregar isso sozinha por minha mãe. Tem decisões de uma filha, que reescrevem o destino inteiro de uma família. Em quase 3 décadas de magistratura, já vi filhas tomarem decisões piores, movidas pelo ódio cego e impulsividade, destruindo laços que jamais poderiam ser refeitos. Mas Luciana não. Naquela manhã solitária, precisou sufocar e matar um pouco da filha traída para deixar nascer a advogada implacável. Agiu com a frieza cortante da lei antes do calor do sangue.
E foi por ter tido a bravura incalculável de carregar esse silêncio excruciante no peito que ela, no fim, conseguiu salvar a própria mãe da ruína absoluta. Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. O sol paulistano castigava o asfalto, mas dentro de Luciana operava uma tempestade de gelo. Ela pegou o telefone e descou para o escritório do Dr. Anselmo Pacheco Bezerra. 58 anos de idade, investigador particular registrado na Polícia Civil do Estado de São Paulo desde 1994. O escritório dele ficava espremido numa salinha discreta na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 3700, no 12º andar, com uma vista melancólica para as águas turvas da Marginal Pinheiros. Anselmo não era um aventureiro, era uma instituição das sombras. Havia trabalhado em parceria com o escritório Demares 3 vezes nos últimos 5 anos, sempre em casos de divórcios executivos bilionários, onde o que estava em jogo não era apenas o coração partido, mas o controle de impérios. Luciana conhecia o trabalho dele de perto. Sabia que Anselmo era cirúrgico, absolutamente discreto e, acima de tudo, caríssimo. Doutor Anselmo, bom dia. É Luciana Camargo, da Demar Est. Eu preciso de uma reunião sigilosa urgente. Mas preste atenção, é um caso estritamente pessoal, não tem nenhuma relação com a empresa. Doutora Luciana. Uma honra. Hoje à tarde, às 16 horas em ponto, eu consigo te encaixar na agenda. O horário atende a senhora? Atende. Estarei aí. Luciana foi. Carregava na bolsa o pendrive duplamente criptografado, pesado como chumbo. Ao sentar-se na cadeira de couro surrado diante do detetive, não hesitou. Abriu o arquivo e mostrou as 3 fotografias tiradas no breu do Cipriani. Anselmo olhou para a tela em um silêncio sepulcral. Não franziu a testa, não emitiu um suspiro, não fez uma única expressão de censura. Em 30 anos farejando a miséria humana, ele já tinha testemunhado exatas 2.800 situações idênticas. Detetive de vara de família não se choca com a natureza humana, ele apenas a precifica. Doutora Luciana, começou ele, a voz rouca de cigarro. O seu pai e essa moça. Quanto tempo a senhora calcula que eles estão juntos? Eu não faço a menor ideia, Anselmo. Pode ser uma aventura de 3 meses, pode ser uma vida paralela de 5 anos. É exatamente por isso que estou aqui. Eu preciso saber a extensão do câncer. Certo. E quanto a senhora está disposta a gastar nessa biópsia? Eu posso comprometer até R$ 10.000 das minhas economias. Pagarei em 3 parcelas. Doutora, por 8.500 eu faço o serviço completo. Serão 5 semanas ininterruptas de monitoramento. Fotos de alta resolução, vídeos, interceptação de recibos e cruzamento de extrato bancário. Tudo dentro da estrita legalidade brasileira, sem margem para anulação processual. Eu te entrego um dossiê blindado de umas 45 a 50 páginas, dependendo da sujeira que eu encontrar debaixo do tapete. A senhora topa o acordo? Topo. Comece hoje mesmo. Não perca um segundo. Você entende, minha filha, a frieza aterrorizante que uma mulher precisa ter para encomendar a investigação da destruição da própria família? Luciana precisou amputar a filha que existia dentro dela naquela sala e deixar apenas a advogada respirar. É um sacrifício que cobra um preço na alma. Anselmo iniciou a caçada na manhã seguinte, quarta-feira, 17 de dezembro. Ele se tornou a sombra invisível de Ricardo Camargo durante 5 semanas completas, atravessando as festas de fim de ano, até o dia 21 de janeiro de 2025. No final daquele janeiro chuvoso, Anselmo adentrou o suntuoso prédio da Demar Est e entregou o resultado diretamente nas mãos de Luciana.
Era um envelope pardo, espesso, contendo um material encadernado em couro preto, com uma capa assustadoramente neutra e letras douradas simples que diziam: Relatório RCB 202412, Caso Camargo, confidencial. Eram 47 páginas. Escritas com aquela tipografia árida de detetive, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, sem floreios linguísticos. Luciana trancou a pesada porta de carvalho de sua sala. Colocou um aviso peremptório na recepção: Doutora Luciana em reunião externa, não transferir nenhuma chamada sob hipótese alguma. Sentou-se e leu o dossiê de uma só vez. Foram 4 horas ininterruptas de asfixia. Vou te resumir o que estava naquelas 47 páginas, Fia, ordenando pela escala de gravidade emocional que destroçou Luciana, exatamente como ela me confessou semanas depois. Ricardo e Cristina não eram um flerte. Estavam juntos há obscenos 5 anos. O caso começou em março de 2019. Cristina, na época com 36 anos, havia ficado viúva em janeiro daquele mesmo ano. Seu marido morrera de uma leucemia fulminante. Ricardo a conheceu chorosa e vulnerável numa entrevista de emprego, contratou-a por piedade ou predação em março, e em maio a colocou em sua cama. Ricardo bancava a vida de Cristina há anos. Ele pagava o aluguel da amante desde maio de 2022 no edifício residencial Plaza Pinheiros. O valor? R$ 4.800 mensais. E o requinte da canalice? O pagamento era contabilmente registrado como consultoria médica externa da clínica cardiológica. Uma sonegação fiscal rasteira e disfarçada de despesa operacional. Preste muita atenção nesse detalhe do dinheiro, Fia. O homem que reclamava da conta de luz da casa onde a esposa morava estava cometendo fraude fiscal para manter o ninho de amor com a amante. A união já tinha laços financeiros sólidos. Havia uma conta conjunta no Itaú Personalité, aberta no dia 22 de março de 2024. O saldo no momento em que Luciana lia o documento, em janeiro de 25, era estarrecedor, R$ 382 mil. O extrato mostrava um fluxo contínuo e metódico, uma média de R$ 7.000 entrando religiosamente todo mês, transferidos do Itaú pessoal de Ricardo. O mapa das mentiras. O dossiê documentava 5 viagens internacionais luxuosas nos últimos 18 meses. Buenos Aires, Paris, Cartagena, Lisboa e Punta del Oeste. O custo total do romance além-mar orbitava a casa dos R$ 118 mil. E enquanto Ricardo degustava vinhos em Paris sob a desculpa de congressos médicos internacionais, Marlene, a esposa leal, fazia viagens singelas e econômicas pelo Brasil. Um fim de semana em Atibaia, um feriadinho em Petrópolis, orgulhosa do marido trabalhador. Anselmo, implacável, havia checado os portais oficiais de todos os congressos alegados. Ricardo jamais estivera inscrito em nenhum deles. Havia transcrição de uma gravação ambiental, captada por um microfone direcional no elegante restaurante Tordesilhas, na primeira semana de janeiro de 25. Era uma conversa sussurrada entre Ricardo e Cristina sobre o futuro. Cristina, minha querida, dizia a voz do pai de Luciana. Em fevereiro a Marlene vai acabar descobrindo alguma coisa. Eu sinto isso no ar. Ela está desconfiada. Ricardo, tu tens que ser homem, pede esse divórcio logo, retrucou Cristina, a voz metálica de ambição. Você contrata um bom advogado, sai com 70% do patrimônio todo para você, deixa uma esmola e vem morar comigo de uma vez. Eu vou pedir. Em outubro, talvez. Quando eu terminar as transferências. Se até dezembro tu não pedires, eu mesma ligo para ela e conto tudo.
Acabou a paciência. Eu juro, Cristina. Outubro de 25. Você vai ter tudo. Quando Luciana terminou de ler essa exata transcrição, o ar faltou. A advogada implacável cedeu espaço à filha enojada. Ela se levantou trêmula, tirou o blazer cinza de alfaiataria, pendurou-o lentamente no encosto da cadeira de couro, andou até o banheiro anexo à sua sala, ajoelhou-se diante do vaso sanitário e vomitou violentamente. O estômago rejeitava não a comida, mas a podridão moral do próprio sangue. Lavou o rosto com água gelada, olhou para os olhos vermelhos no espelho, enxugou a boca e voltou para a mesa. Continuou lendo. Havia mais. Anselmo não era apenas um seguidor de amantes, era um rastreador de fortunas. Ele descobriu que Ricardo havia iniciado uma silenciosa e metódica transferência preventiva de bens desde julho de 2024. O pai havia vendido o precioso terreno da família em Ilhabela em setembro, e o registro da venda fora feito por meio de uma empresa offshore obscura sediada em Andorra. Pior, movimentara R$400 mil da poupança conjunta para um fundo de investimento fechado e exclusivo em seu próprio nome. Além de estruturar novos contratos de prestação de serviço médico da clínica para serem faturáveis no exterior. O diagnóstico era claro: Ricardo não era um marido confuso empurrado para um divórcio. Ele era um estrategista frio que estava preparando o bote há meses, blindando meticulosamente o patrimônio construído em 35 anos de casamento para deixar Marlene na miséria absoluta. Luciana fechou o dossiê. As mãos pararam de tremer. O ódio substituiu a tristeza. Colocou as 47 páginas no cofre de aço embutido na parede de sua sala, girou a combinação e saiu do escritório. Foi direto para casa, pegou o carro, e no caminho ligou para mim. Eu, Lúcia Vasconcelos, além de juíza aposentada, sou a madrinha de batismo da Luciana. Segurei aquela menina na pia batismal da igreja de Santana de Higienópolis no inverno de 1989. E a Luciana sabe, desde que aprendeu a falar, que pode me ligar a qualquer hora do dia ou da madrugada. Madrinha, a voz dela era um fio de navalha enferrujado. Eu posso ir aí agora? Pode, fia. Vem correndo. Luciana chegou ao meu apartamento em Ipanema às 22 horas e 15 minutos daquela noite escura. Trazia na mão uma garrafa de vinho português encorpado que comprará no caminho, num posto de conveniência qualquer. Pela respiração ofegante e pela palidez no rosto dela, eu senti, com o faro de quem julgou tragédias por 3 décadas, que a coisa era colossal. Não fiz uma única pergunta na soleira da porta. Apenas a abracei, abri a garrafa, servi 2 taças fartas, sentei na minha velha poltrona de leitura e esperei o tempo dela. Madrinha! Ela começou, as lágrimas finalmente rompendo o dique dos olhos. Eu tenho a prova cabal de que meu pai trai a minha mãe há 5 anos. Com a Cristina, aquela técnica de enfermagem sem graça da clínica dele. Eu paguei um detetive. Eu tenho um dossiê criminal de 47 páginas. Ele está desviando o dinheiro deles para Andorra. Ele quer deixar mamãe na rua. Madrinha, eu não contei pra mamãe ainda. Eu não sei como olhar nos olhos dela e rasgar a vida dela ao meio. Eu vim aqui porque se eu ficasse sozinha no meu apartamento hoje, eu ia enlouquecer e cometer um crime. Na magistratura, fia, a gente aprende a ler não só os autos, mas o silêncio entre as lágrimas. Eu precisava ser a rocha, o tribunal e o colo daquela menina naquele exato segundo. Se eu desabasse com ela, as duas se afogariam. Eu segurei a mão gelada da Luciana com a firmeza de quem profere uma sentença irrevogável. Não falei absolutamente nada por 2 longos minutos, deixando que ela chorasse toda a dor infantil que o diploma de advogada não curava.
Quando finalmente abri a boca, minha voz não tremeu. Fia, presta atenção na sua madrinha. A senhora tomou a decisão mais certa, mais madura e mais brilhante da sua vida ao não contar isso imediatamente para Marlene. Eu, como ex-juíza de família, te assino embaixo e te confirmo isso. Você só vai contar para mamãe quando tu tiver a estratégia de bloqueio de bens e a guerra jurídica armada, pronta para o disparo. Nem um minuto antes. E tem mais uma coisa, fia. Diga, madrinha, ela soluçou, apertando minha mão. A senhora tem que arrumar as malas e ir conhecer a tia Mafalda em Itu. Lembra dela? Madrinha. A tia excêntrica das calopsitas? A irmã mais velha do papai? Eu não vejo aquela mulher esquisita há 8 anos. O que ela tem a ver com isso? Vai ver, fia. Eu não posso, por uma questão de honra, te explicar agora o porquê. Mas eu te peço como um último favor de uma madrinha velha que te ama, vai ver a Mafalda antes de Abril chegar. Senta na varanda com ela. Aceita o chá que ela oferecer. Conversa por 4 horas seguidas se for preciso. Pergunta da história da família. E principalmente pergunta das coisas que ela guarda. Porque a Mafalda guarda muita coisa, fia. Muita. Luciana olhou profundamente para mim, os olhos arregalados. Ela sabe quem eu sou. Sabe que uma ex-juíza não fala em metáforas, não dá palpite solto ao vento e não joga palavras fora. Luciana percebeu o peso do meu olhar. Confiou cegamente na madrinha. Naquela mesma noite, enxugou o rosto, tomou o resto do vinho e marcou a viagem ao interior de São Paulo para fevereiro. Eu, Lúcia Vasconcelos, encravada na minha cadeira em Ipanema, sabia de algo aterrador sobre a velha Mafalda. Uma verdade radioativa que absolutamente ninguém na alta roda da família Camargo sequer sonhava. Mafalda, embriagada de amargura, havia me contado um segredo num jantar na casa do meu marido, em 1993. Eu havia sepultado aquela confissão a 7 chaves no meu peito por 22 anos. Mas diante do dossiê cruel de Ricardo, o tempo do silêncio havia acabado. Era chegada a hora, fia, de Luciana descobrir qual era a verdadeira maldição do sangue de seu pai. Sábado, 8 de fevereiro de 2025. O sol de verão castigava implacavelmente o asfalto da rodovia Castelo Branco, criando daquelas miragens trêmulas no horizonte. Luciana dirigia o Honda Civic prata da mãe, o mesmo carro que meses depois seria listado como espólio de uma guerra conjugal. Ela o pegara emprestado sem dizer para onde ia, apenas murmurando uma desculpa sobre precisar esfriar a cabeça fora de São Paulo. Durante os 110 quilômetros que separam o bairro de Pinheiros da cidade de Itu, o ar-condicionado funcionou no máximo, mas não era capaz de congelar a angústia que fervia em seu peito. Ela chegou a Itu pontualmente às 11h17 da manhã. O destino era o sítio Bom Jesus, localizado na Estrada Municipal Coronel Gonçalves, número 2740, a meros 3 quilômetros do centro histórico da cidade. Era um pedaço de terra de 14 hectares, abraçado por uma mata nativa espessa e protegido por uma cerca de bambu que parecia suspender o tempo. O portão de madeira que ostentava a mesma tinta azul bebê descascada desde 1982, era o limite entre a loucura da capital e o santuário de uma mulher singular. Logo na entrada, o comitê de boas-vindas, um cachorro vira-lata de pelos desgrenhados e olhos pidões, que atendia pelo imponente nome de Dr. Otacílio. Mafalda batizava todos os seus cães com títulos doutorais desde a década de 70. Uma ironia fina, talvez, com os homens de terno que ela sempre desprezou. Preste atenção neste detalhe, fia. Você já notou como o mundo costuma subestimar os velhos excêntricos da família? A gente rótula, dá risada nas festas de fim de ano, chama de doido e segue a vida.
Mas é justamente no silêncio dessas pessoas esquisitas que os maiores tesouros e os maiores segredos ficam guardados. Acompanhe o que essa velha senhora fez. Ao ver Luciana descer do carro, Dr. Otacílio parou de latir. O instinto animal farejou memórias antigas. Ele a reconheceu das raras férias em que ela visitava o sítio quando tinha apenas 8 anos. Com o rabo abanando em um ritmo preguiçoso, ele a escoltou. Luciana abriu o portão de madeira rangente e caminhou lentamente pela alameda de pedrinhas brancas até a casa principal. Era uma construção rústica de pau a pique erguida em 1948, mas cuidadosamente restaurada nos anos 70. O telhado de cerâmica francesa contrastava com as janelinhas pequenas de madeira e vidro fosco. Ao redor de toda a casa, estendia-se uma varanda larga, pontuada por bancos de madeira de cedro que haviam sido envernizados pelo menos 22 vezes ao longo de 6 décadas. Ao fundo, o som era ensurdecedor e terapêutico. 3 aviários imensos, gaiolas de tela aramada com 4 metros de altura, abrigavam cerca de 300 periquitas australianas. Mafalda as criava desde 1970, vendendo-as na feira de domingo no Largo Bom Jesus para garantir uns R$ 800 a mais em sua modesta aposentadoria. E lá estava ela, Mafalda Aragão Pacheco, aos 91 anos de idade. Alta, magra como um junco, com os cabelos brancos e curtos que ela mesma repicava com uma tesoura de cozinha. Vestia um modelo florido azul claro de algodão e calçava sandálias havaianas marrons, gastas pelo tempo. Mas eram os olhos que prendiam a atenção, grandes vivos, de um tom verde jade penetrante, que não perdiam 1 milímetro do mundo ao redor. Sentada em sua cadeira de palhinha, ela tricotava metodicamente uma mantinha de crochê para algum recém-nascido da família. Fazia isso há 60 anos. Luciana, filha da Marlene? A voz de Mafalda soou firme, sem os tremores da idade. Sou eu, tia. Boa tarde. Fia, senta aqui. Quanto tempo eu não te vejo pelos meus quintais? 8 anos, tia. A vida em São Paulo engole a gente. 8 anos. A senhora estava com 29 na época. Hoje tem 37. Já pegou ruga de preocupação no canto do olho. Bem-vinda à idade do meio, onde o peso do mundo cai nas costas. Senta, tira esse sapato apertado. Eu vou passar um chá. Mafalda desapareceu na cozinha. Retornou exatos 10 minutos depois. Equilibrando uma bandeja com um bule de chá de erva cidreira colhida fresca do quintal. 2 xícaras de ágata branca lascadas que haviam pertencido à bisavó Joaquina. E um prato de biscoitos de polvilho assados naquela mesma manhã. Ela serviu o chá fumegante em silêncio. Sentou-se de frente para a sobrinha neta, apoiou as mãos ossudas sobre os joelhos e cravou aqueles olhos de jade na alma de Luciana. Fia. A senhora não veio aqui passar o final de semana. A senhora veio me consultar. Pode falar. Eu tenho 91 anos, já vi impérios caírem. Eu enxergo a senhora a 11 quilômetros de distância. Tia, como a senhora? Fia, interrompeu Mafalda com uma doçura cortante. Olho de tia velha vê coisas que olho de mãe nova recusa-se a enxergar. A tua boca está tensa, travada. Os teus ombros estão curvados para a frente, como quem carrega um defunto nas costas. A senhora dirigiu 110 quilômetros num sábado de sol estourando com um chumbo no peito. Conta de uma vez. Desembucha. Consegue imaginar, minha filha, o alívio profundo que é encontrar alguém que não pede que você seja forte? Luciana era a fortaleza daquele escritório de advocacia, a juíza do próprio pai, a guardiã da própria mãe. Mas ali, cheirando a cidreira e ouvindo o canto de 300 periquitas, ela voltou a ser apenas uma menina precisando de colo. Luciana respirou fundo. Olhou para o doutor Otacílio dormindo placidamente no degrau da varanda.
Olhou de volta para os olhos da tia. E então a represa se rompeu. Ela contou tudo. Durante 40 minutos ininterruptos, ela vomitou a verdade escabrosa. Falou sobre a noite maldita no Cipriani, sobre o sorriso irônico de Cristina. Falou sobre a contratação do detetive Anselmo e o pesado dossiê de 47 páginas. Cuspiu os números indigestos da conta conjunta de R$382 mil no Personalité. As viagens clandestinas para Paris e Cartagena, a gravação obscena no restaurante Tordesilhas e o pior de tudo, a estruturação preventiva do roubo do patrimônio. Falou, engasgada pelas lágrimas, sobre a mãe, Marlene, que continuava alheia a tudo, escolhendo animadamente o vestido branco para o Réveillon em Búzios com o marido que planejava destruí-la. Mafalda escutou a torrente de horrores em silêncio sepulcral. Não interrompeu. Não ofegou. Tomou 3 pequenos goles de chá. Quando Luciana finalmente silenciou, o rosto banhado em lágrimas, a velha senhora apoiou a xícara de ágata no pires com uma lentidão calculada. Fia, começou Mafalda, a voz assumindo uma gravidade ancestral. Eu vou te contar uma coisa hoje que absolutamente ninguém da família Aragão sabe. Apenas a tua madrinha, a Lúcia Vasconcelos, sabe disso. Eu confessei a ela em 1993, depois de uns cálices de vinho do Porto. Eu vou te contar agora, porque o destino avisou que a hora finalmente chegou. Pode falar, tia. Eu aguento. Em 1972, eu tinha 38 anos. O meu pai, o seu bisavô Honorato Aragão Pacheco, morreu fulminado por um infarto dentro da fábrica de tecidos São Lourenço, ali no centro de Itu. Era um 17 de abril chuvoso. Ele tinha 63 anos. No testamento, para o desespero geral, ele deixou para mim, a filha solteirona e tida como maluca, 40% das ações da fábrica. Para os meus 2 irmãos homens e casados, o teu avô Aurélio e o teu tio Sebastião, ele deixou 30% para cada um. Mas para mim, a maior fatia. Sabe por que ele fez isso? Não, tia. Por quê? Porque Honorato era um homem sábio. Ele dizia para o advogado, a Mafalda é solteirona por opção. Ela não vai casar para nenhum malandro vir aqui roubar o que é nosso. Eu deixo a parte do leão para ela porque ela é a única nesta família inteira que vai segurar esse dinheiro intacto até a próxima geração precisar. Meu pai sabia das coisas, fia. Ele sabia que muito homem casado, quando o vento vira, rasga a família e o dinheiro no meio. A solteirona não. A solteirona é uma guardiã. O velho Honorato entendia o coração das mulheres muito melhor do que esses psicólogos de diploma de hoje em dia. Mafalda parou de falar. Levantou-se com uma agilidade surpreendente para seus 91 anos e caminhou até um pesado armário colonial de peroba no canto da varanda. Retirou de lá uma comprida caixa de madeira de cedro. Trouxe-a para a mesa e destrancou o pequeno fecho de latão. Dentro dela, repousava uma pasta plástica antiga, opaca pelo tempo, recheada de folhas amareladas. Fia! Presta atenção. Aqui dentro está o título acionário original da fábrica de tecidos São Lourenço. 40% das ações. Mafalda Aragão Pacheco, CPF 104.53, enfim. Em 2015, muito tempo depois, a fábrica foi engolida por um gigantesco grupo investidor mexicano-brasileiro. Meu pacote acionário intocável foi compulsoriamente convertido em ações de altíssima liquidez, cotadas na Bolsa de Valores na B3, sob o código TLSL3. Hoje, fia, esse calhamaço de papel aqui vale. Ela puxou um extrato recente do banco, impresso em janeiro. 4.240.000 reais. Luciana arregalou os olhos. O ar faltou em seus pulmões. E tem mais, continuou a velha.
Além disso, há um pé de meia em um CDB seguro do Banco do Brasil, na agência aqui do centro de Itu. O gerente, o Dr. Bernardo, me atende há 26 anos. Esse CDB está rendendo e hoje vale R$ 308 mil. Total, R$ 4.548.000 livres, limpos e transparentes. Luciana piscou, processando o abismo daquela revelação. Eu nunca toquei num centavo do principal. Eu vivi a minha vida inteira espremendo a aposentadoria do INSS, vendendo periquita na feira de domingo e tricotando mantinha. Eu nunca casei para ninguém colocar as mãos sujas na minha independência. Eu sempre preferi a lealdade dos meus pássaros. O silêncio reinou na varanda por 3 longos minutos. Apenas o zumbido das cigarras e o farfalhar das asas nos aviários preenchiam o vazio. Tia, Luciana sussurrou, a voz falhando. A senhora vai deixar essa fortuna para quem? A minha intenção original, fia, era deixar tudo divididinho, em partes rigorosamente iguais, entre o Aurélio, o Sebastião e a manada de primos. Mas hoje, escutando a sua dor, eu decidi outra coisa. Eu decidi deixar absolutamente tudo para sua mãe. Luciana deu um salto na cadeira de palhinha. Tia, não. Pelo amor de Deus, eu não vim até aqui para pedir dinheiro. Eu tenho um bom emprego, fia, quieta. Mafalda a repreendeu, suavemente. Eu sei perfeitamente que tu não vieste aqui como pedinte. Tu vieste aqui para sangrar a alma, mas a solução do teu problema vem por consequência da história. Presta atenção, a Marlene foi a única sobrinha que viajou até Itu para me visitar em todos os natais nos últimos 42 anos. Ela foi a única que apareceu no hospital em 1988, quando eu tirei a vesícula e fiquei definhando por 8 dias na Santa Casa. Foi a única que sentou na mesa de jantar para me escrever cartas à mão quando o poste de telefone da minha rua caiu em 96 e a Telesp levou 3 meses para consertar. A Marlene sempre foi a única, fia. Eu observo o caráter das pessoas desde que eu nasci. A tua mãe merece cada centavo. E pelo que tu me contas, ela vai precisar desesperadamente desse exército financeiro. A mente jurídica de Luciana, afiada por anos na Demar Est, despertou imediatamente, engolindo a emoção bruta. Ela se inclinou sobre a mesa. Tia Mafalda, se a senhora realmente quer fazer isso para salvar a minha mãe, eu te peço uma única coisa técnica. Diga, minha advogada. Precisamos de uma cláusula testamentária de incomunicabilidade e impenhorabilidade, condicionada de forma muito estrita. A mamãe não pode receber o acesso a esses bens antes de uma eventual separação judicial se concretizar. Se eu for nomeada inventariante. Temos que redigir uma cláusula blindada afirmando que o usufruto e a posse dos bens só podem ser transferidos a Marlene após a finalização com trânsito em julgado de qualquer ação de divórcio que ela venha a enfrentar. Caso contrário, pela comunhão parcial, o Ricardo vai pleitear a metade da herança ou tentar bloqueá-la na justiça usando o poder econômico dele. A senhora entende a lógica jurídica da guerra? Mafalda sorriu. Um sorriso largo, mostrando os dentes que o tempo poupara. Eu entendo perfeitamente, fia. Eu posso ter cara de louca que fala com passarinho, mas eu não tenho um fio de cabelo de boba. Você mesma marca o cartório de notas aqui em Itu para a semana que vem. Eu vou lá e assino o testamento com essa cláusula de guerra que tu inventou. Tu será inventariante. A doutora Lúcia Vasconcelos, que me guarda o segredo há décadas, assinará como testemunha oficial. Está sacramentado. O Ricardo vai sair dessa história de bolsos mais vazios que o caráter dele. Luciana não aguentou. Esticou-se por cima da mesa de cedro, segurou as mãos enrugadas da velha Mafalda e beijou-as, lavando-as com novas lágrimas de pura gratidão.
Mafalda, com a outra mão livre, afagou lentamente os cabelos da sobrinha neta, num gesto maternal e protetor de uma tia-avó selando um pacto de sangue com a juventude. Dr. Otacílio, percebendo a mudança de energia, levantou-se pesadamente de seu degrau, caminhou até a varanda e encostou a cabeça morna no joelho de Luciana. Eram 19 horas quando Luciana iniciou o percurso de volta a Pinheiros. O sol já havia se posto, dando lugar a uma noite estrelada e fresca. Ela dirigiu os 110 quilômetros chorando. Mas desta vez, não era um choro de desespero por uma família destruída. Era o choro de alívio de quem acabará de encontrar o escudo indestrutível que salvaria a vida de sua mãe. Tem gente por aí, fia, jurando que velha solteirona é fardo. A cidade inteira chamava a Mafalda de a doida do sítio Bom Jesus. Mas me diga você, tem doida que guarda e multiplica 4,5 milhões de reais em silêncio absoluto, durante 53 anos, só para garantir que um canalha não roube a dignidade da mulher que ela ama? Essa doida era mais lúcida, mais fria e mais brilhante do que 3 gerações inteiras de homens engravatados da família Aragão juntos. Meu falecido marido, que era mineiro e astuto, sempre me dizia um ditado certeiro: na vida real, quem sai apontando o dedo e chamando o outro de louco, geralmente é o próprio louco tentando se esconder. Entre fevereiro e outubro de 2025, Luciana Camargo orquestrou a salvação de sua mãe com a frieza meticulosa de uma enxadrista. Foram 8 meses de um silêncio absoluto e 7 passos fundamentais que reescreveram a história da família. A primeira jogada ocorreu na quarta-feira, 12 de fevereiro, quando Luciana acompanhou a velha Mafalda ao cartório central da cidade de Itu. Sob os olhos atentos do tabelião José Roberto Pacheco Cardoso, a tia assinou um testamento de 3 páginas. O documento continha uma cláusula de incomunicabilidade redigida com precisão cirúrgica. Os bens só seriam transferidos para Marlene após a instauração formal e definitiva de um processo de divórcio. Mafalda saiu do cartório exibindo um sorriso largo e vitorioso, típico de quem acaba de enganar os vivos e as estatísticas. Almoçaram juntas na humilde pastelaria do Largo Bom Jesus. A conta custou R$ 12 por 2 pastéis fritos de queijo e palmito. R$ 12 e uma tarde ensolarada para garantir a blindagem do futuro. O segundo passo foi uma precaução puramente médica. Luciana passou a monitorar a saúde de Mafalda de perto, agendando consultas mensais rigorosas com a doutora Carolina Aragão Mascarenhas, a geriatra da família em Itu. Aos 91 anos, o coração da velha senhora batia compassado, mas fraco. Qualquer infecção boba poderia significar o fim precipitado, e a advogada precisava saber se o relógio biológico da tia iria colapsar antes do momento exato. O terceiro passo, entretanto, transformou-se numa redenção afetiva. Luciana passou a visitar Mafalda todo santo mês, 8 de março, 12 de abril, 10 de maio, 14 de junho, 12 de julho, 9 de agosto e 13 de setembro. Foram 7 visitas longas, de 4 horas cada. Sentadas na varanda rústica sob o som agudo das 300 periquitas e com o cachorro Dr. Otacílio roncando aos pés, elas não discutiam os horrores dos processos judiciais. Conversavam sobre os rumos do Brasil, sobre antigas receitas de pão de mel e sobre as memórias do bisavô Honorato em 1972. Mafalda resgatava histórias esquecidas da velha Ara Vargas, ensinando à advogada paulistana lições de vida e resistência que nenhuma faculdade renomada do Largo São Francisco seria capaz de ensinar. Enquanto a alma de Luciana encontrava a paz merecida em Itu, o seu estômago revirava de desgosto em São Paulo. O quarto passo exigia vigília no esgoto.
Mensalmente ela consumia os relatórios escabrosos do detetive Anselmo, confirmando que Ricardo seguia cegamente com o plano de pedir o divórcio em outubro. O cinismo do pai parecia não conhecer limites éticos. A conta conjunta clandestina com Cristina atingir a marca de R$460 mil em agosto. O aluguel do flat da amante em Pinheiros continuava sendo pago com as notas fraudadas. E as viagens de luxo se acumulavam com passagens luxuosas para Madrid em maio e Berlim em julho. O quinto movimento foi buscar a inabalável confirmação jurídica. Luciana trancou-se em uma sala do escritório com o Dr. Aurélio Sgarbi, um brilhante advogado sênior de sucessões na Demarest. O jurista de 68 anos analisou minuciosamente o dossiê e foi categórico, ajeitando a armação dos óculos. A estratégia é irretocável, Luciana. A sua mãe precisa aceitar esse divórcio sem brigar, concordando momentaneamente com uma indenização razoável e parecendo totalmente derrotada perante o juiz. O Ricardo jamais saberá da existência dessa fortuna, pois ela será efetivada apenas depois da separação de fato ser consolidada. O artigo 1660 do Código Civil protege a Marlene de forma absoluta. Mas preste atenção, ela precisa aguentar o tranco psicológico de não confrontar o ex-marido durante o processo. Sabe, fia, o quanto dói no fundo da alma pedir a uma mãe que aceite a humilhação pública de cabeça baixa apenas para vencer uma guerra silenciosa? Luciana precisou engolir essa dor e partiu para o sexto passo, o encurralamento do próprio predador. Na segunda-feira, 22 de setembro, pontualmente às 20 horas, Luciana adentrou o suntuoso consultório cardiológico de Ricardo, em Higienópolis. O pai sorriu aliviado por trás da mesa, julgando ser uma visita comum da filha após o expediente. Ela, no entanto, trancou a pesada porta de carvalho, conectou o pendrive criptografado ao notebook e exibiu num silêncio cortante as fotografias do restaurante Cipriani, os extratos da conta oculta, a transcrição repugnante gravada no Tordesilhas e as passagens de avião para Paris. Pai, ela cravou um olhar gélido sobre ele. Eu sei de absolutamente tudo há 9 meses. Eu tenho as fotografias, os recibos imobiliários, o histórico de viagens e a fita onde o senhor promete o divórcio para o mês de outubro. Ricardo perdeu toda a cor do rosto. As mãos médicas tremeram descontroladamente. Luciana, minha filha. Pelo amor de Deus, me deixa explicar. Cala sua boca. Ela ordenou em voz alta. Em 37 anos, Luciana nunca falará assim com ele. Eu não vim ouvir lamentos, eu vim impor as minhas condições. O senhor vai pedir o divórcio agora em outubro, sem pestanejar. A proposta financeira será exata. O usufruto vitalício do apartamento da Rua Maranhão para a mamãe, o carro Honda Civic e R$200 mil divididos em parcelas. É o mínimo decente. Além disso, o senhor não dirá uma única palavra difamatória contra minha mãe na sociedade. Se uma única mentira vazar, este dossiê completo vai direto para a Receita Federal, para a ouvidoria do CRM e para a Comissão de Ética do hospital. O senhor perde o registro imediatamente, paga multas obscenas de sonegação fiscal e a sua amante vai abandoná-lo em menos de 3 meses. E o mais importante, quem contará toda a verdade à mamãe sou eu. O senhor aceita? Ricardo demorou 6 agonizantes minutos em profundo silêncio. Por fim, cobriu o rosto molhado com as 2 mãos. Eu aceito. Ótimo. Eu não te perdoo hoje, e talvez eu nunca te perdoe nesta vida. Mas eu te poupei do inferno exclusivamente por amor à mamãe. Luciana arrancou o dispositivo da máquina e saiu da sala, fechando a porta com indiferença e deixando-o estático por horas.
O sétimo e último ato aconteceu de uma forma que estava completamente fora de qualquer planejamento humano. 17 de outubro, uma típica sexta-feira, 8 horas da manhã. O telefone fixo de Luciana tocou no apartamento. Era Dona Olga Pereira Bezerra, a doce vizinha de Mafalda no interior de Itu. Dona Luciana, é a Olga. A sua tia Mafalda morreu. Eu fui levar o pãozinho quente de manhãzinha e a encontrei deitadinha na cama. Ela estava sorrindo, fia. O Dr. Otacílio estava encolhido no chão do quarto, latindo muito baixinho. Ela foi embora tão tranquila, sem sentir dor nenhuma. Um AVC, eu acho. A senhora vem pra cá logo? Luciana fechou os olhos com força. O chão desapareceu sob seus pés, mas ela lutou ferozmente para manter o controle da voz. Dona Olga! Eu estou indo agora mesmo. A senhora já chamou o Dr. Bernardo da delegacia para emitir o atestado de óbito? Já chamei, fia. Ele chega lá pelas 10 horas. A senhora vem na hora do almoço? Vou. Muito obrigada por tudo, Dona Olga. Luciana ficou exatos 5 minutos imóvel no centro da cozinha. O choro ainda travado, queimando no fundo da garganta. Pegou a chave do carro aos tropeços e saiu apressada para a rodovia, indo ao encontro do corpo da mulher esquisita que havia salvado a sua família. Contudo, a ironia do destino é sempre implacável. Às 10 horas e 30 minutos da manhã, apenas 2 horas após o falecimento ser descoberto na cama em Itu, Ricardo entrou abruptamente no apartamento em Higienópolis. Encontrou Marlene na cozinha, passando o velho café. Ricardo? Por que tu não estás atendendo na clínica a essa hora? Ela se assustou. Marlene, senta aí. Eu vou ser direto. Eu quero o divórcio. Dei entrada na ação ontem no fórum. Hoje à tarde o oficial de justiça vai vir aqui te entregar a citação formal. Peço apenas que você se comporte e seja civilizada com tudo. Marlene manteve a xícara fumegante trêmula na mão. Cravou os olhos marejados, mas subitamente secos, no marido de uma vida inteira. Demorou longos 40 segundos para conseguir formular uma única resposta audível. Ricardo, por quê? Faz 15 anos que a gente não se entende debaixo deste teto, Marlene. Eu preciso de espaço para mim. 15 anos? A voz dela vacilou, apavorada e confusa. Em janeiro nós passamos o Réveillon em Búzios, você andou de mãos dadas comigo e me deu uma pulseira de prata. Em julho nós comemoramos nossas bodas de óculos naquele jantar caro no Cipriani, e eu ganhei um casaco azul. E você vem me dizer que são 15 anos? Eu não vim aqui discutir a relação do passado. Eu vim apenas avisar. O resto, por favor, fale somente com os advogados. Ricardo virou as costas sem qualquer remorso, pegou a mala pesada que já estava escondida no armário, e saiu pelo corredor. A porta bateu. Marlene permaneceu pregada na mesma cadeira da cozinha por 6 horas seguidas. Ela não derramou uma única lágrima inicial. Os seus olhos eram como pedras frias e secas descansando num leito árido de rio. Às 16 horas, quando a dormência finalmente cedeu, ela ligou para Luciana, que estava dirigindo a mais de 100 km por hora na rodovia Castelo Branco. Filha, o teu pai pediu o divórcio hoje de manhã, às 5 horas. Luciana encostou o Honda Civic violentamente no acostamento. Respirou fundo 3 vezes, sentindo o ar queimar nos pulmões. Mãe, eu vou aí para sua casa esta noite. Pelo amor de Deus, não assine nenhum papel que chegar. Não converse com a portaria, não atenda ninguém. Apenas me espere, por favor. A senhora está onde, fia? Eu estou voltando de Sorocaba, mas eu preciso passar em Itu primeiro.
À noite eu te conto tudo o que está acontecendo. Me espera, mãe. Ao desligar, Luciana me telefonou imediatamente com a voz embargada e apavorada. Madrinha do céu. A tia Mafalda morreu de manhãzinha. O pai pediu o divórcio sem piedade 2 horas depois. A vida arruma uns caminhos que nem o melhor advogado do Demarest consegue prever ou planejar. Eu não acredito na pureza das coincidências, minha filha. Em 25 anos de dura magistratura, eu vi o destino intervir e corrigir os homens inúmeras vezes. Mafalda faleceu antes de o divórcio ser comunicado oficial e cruelmente a Marlene. A lei é clara e soberana ao afirmar que a herança recebida após a separação de fato não se partilha com o ex-cônjuge. Mafalda não sofreu um mero AVC durante o sono por acaso do corpo. Ela olhou para a engrenagem do mundo lá de cima da varanda, viu que o plano estava armado e infalível, e decidiu que aquela era a exata hora de partir para garantir, de uma vez por todas, a salvação da mulher que sempre a amou de verdade. 17 de outubro, sexta-feira, 22h15 da noite. O ponteiro do relógio parecia ter chumbo. Luciana rodou a chave na fechadura do apartamento de Higienópolis com uma lentidão dolorosa. O silêncio lá dentro não era o silêncio normal de uma casa dormindo. Era o silêncio denso e asfixiante de uma casa que havia acabado de desmoronar. Marlene estava sentada no meio do grande sofá da sala. A televisão, um enorme retângulo negro, permanecia desligada. A única fonte de luz era um abajur fraco no canto do cômodo, que lançava sombras compridas pelas paredes. Ela ainda usava exatamente a mesma roupa da manhã, uma blusa de algodão simples e uma calça de sarja. Não havia comido um único grão de arroz. Não havia trocado de roupa. Não havia sequer mudado de posição. O corpo estava ali, mas a alma de Marlene vagava por algum deserto invisível. Luciana entrou a passos de gato. Não acendeu a luz principal. Caminhou até o sofá e sentou-se ao lado da mãe. Não disse uma única palavra de consolo barato, porque o verdadeiro amor sabe que há dores que palavra nenhuma alcança. Marlene, com o peso de 34 anos de casamento esmagando seus ombros, apenas deixou a cabeça tombar e encostar no ombro firme da filha. Você entende, minha filha, a magnitude desse momento? Nós passamos a vida inteira embalando nossos filhos, sendo o ombro onde eles choram as quedas da bicicleta e as desilusões da juventude. Mas chega um dia brutal e inevitável em que a roda da vida gira, e é a mãe que precisa do ombro do filho para não cair no abismo. Foi exatamente isso que aconteceu naquela sala. Ficaram exatos 40 minutos em um silêncio absoluto. O único som era o da respiração compassada das duas, sincronizando o luto, até que a voz de Marlene quebrou a escuridão. Era uma voz rouca, seca, mastigada pela dor. Filha, diga, mãe, estou aqui. Marlene hesitou por um segundo. A pergunta que se faz nessas horas é sempre a navalha que corta a própria carne. Tem outra mulher, não tem? Luciana apertou os olhos. A advogada que enfrentava tubarões de terno no escritório Demarest engoliu em seco. Mãe, eu te conto absolutamente tudo em 3 meses. Eu só te peço 3 meses de prazo. Confia em mim, por favor. Filha, eu confio em ti mais do que em Deus. Mas me responde apenas uma coisa, só uma palavra. Tem outra? Luciana respirou fundo, o peito subindo com o peso da verdade. Mãe, tem. Marlene não gritou. Não amaldiçoou os céus. Não atirou o abajur contra a parede. Ela apenas levantou a mão direita e apertou, com uma força assustadora, a mão da filha. Ela não pediu o nome da amante. Não pediu o endereço, não perguntou a idade, não quis saber nenhum detalhe sórdido. Não chorou naquele minuto. Apenas apertou a mão de Luciana, ancorando-se na única verdade que não havia lhe traído.
Filha, a voz de Marlene ganhou uma firmeza repentina. Eu te peço 3 coisas agora. Pode pedir o que quiser, mãe. A minha vida é sua. Primeira coisa, eu vou morar contigo no teu apartamento enquanto durar esse pesadelo burocrático. Eu me recuso a passar mais uma noite, que seja uma única noite, neste apartamento sozinha sentindo o cheiro daquele homem. A senhora me aceita lá? Eu aceito, mãe. As suas malas já estão prontas. O quarto de hóspedes está arrumado te esperando desde o almoço. Segunda coisa, eu não quero saber detalhe nenhum sobre essa mulher por enquanto. Nem o nome de batismo. Nem a idade que ela tem. Nem onde ela mora. Nem quando essa nojeira começou. Eu vou pedir todos esses detalhes quando eu tiver estrutura e coragem para saber. Hoje, o meu coração não tem. Eu aceito, mãe. Eu respeito o seu tempo. Eu espero o dia que a senhora quiser falar. Terceira e última coisa, eu não quero ler nenhum dossiê. Eu não quero ver nenhuma foto impressa ou no celular. Eu não quero escutar gravação de detetive ou ouvir sussurros. A senhora que é advogada me protege de tudo isso no tribunal. A senhora carrega essa sujeira no meu lugar. Promete? Luciana olhou para o perfil da mãe na meia-luz. Os olhos da filha transbordavam a tempestade que ela havia represado por quase um ano. Eu carrego, mãe. A senhora não vai ver um papel sequer, e pode ficar tranquila. Eu já estou carregando isso sozinha faz 11 meses. Marlene parou de respirar. O corpo inteiro dela enrijeceu. Ela virou o rosto lentamente, os olhos arregalados, encontrando o olhar de Luciana. 11 meses, fia? 11 meses? Mãe, eu descobri essa traição em dezembro do ano passado, de 2024. Eu te conto os detalhes dessa jornada depois. Mas hoje não. Filha, a voz de Marlene rachou ao meio, tremendo. A senhora, a minha menina, carregou essa montanha de lixo nas costas durante 11 meses, calada, sozinha, só por minha causa? Carreguei, mãe. E carregaria por mais 10 anos se fosse preciso. Eu só queria te proteger inteira. Eu queria armar o nosso escudo antes dele atacar. Foi então que a represa estourou. Marlene chorou pela primeira vez desde aquela terrível manhã na cozinha. Não foi um choro histérico de novela. Foi um soluço pequeno, contido, doloroso e profundo. Ela chorou não pela perda do marido canalha, mas pela dimensão do sacrifício invisível que a filha fizera por ela. Luciana abraçou a mãe e a segurou firme naquele sofá em Higienópolis por mais 40 minutos ininterruptos. E foi assim, banhado em lágrimas e abraços apertados, que se deu o início dos 100 dias que iriam refundar a estrutura daquelas duas mulheres. Durante os primeiros 20 dias, Marlene praticamente não transpôs a porta do apartamento de Luciana. Ela transformou o quarto de hóspedes num casulo de cicatrização. Dormia exausta, acordava pesadamente por volta das 10 da manhã. Caminhava de pijama até a cozinha e tomava o café preto que a filha, já no escritório, deixava carinhosamente pronto na garrafa térmica, com um bilhete de bom dia ao lado. Marlene passava as tardes lendo Tieta do Agreste de Jorge Amado. Ela já havia lido aquele livro 5 vezes ao longo da vida, mas decidiu reler. E não era por acaso. A história da mulher que é escorraçada, sobrevive à lama e retorna dona de si mesma era o único espelho no qual Marlene aceitava se olhar naqueles dias. Ela almoçava em silêncio a sopa rala ou a marmita carinhosa que a empregada Dona Ercília trazia. Marlene não perguntava o andamento do processo judicial, e Luciana, fiel à promessa, não oferecia um grama sequer de informação não solicitada. Observe a sabedoria dessa mulher, minha filha. Tem gente que na hora da traição corre pro embate, quer quebrar tudo, exige ler cada mensagem do celular, envenena-se sugando o lixo do outro.
Marlene escolheu a desintoxicação. Ela sabia que a verdade nua e crua, entregue antes da hora, não liberta, ela apenas dilacera. Eu mesma fui visitá-la 4 vezes ao longo de outubro e novembro. Como madrinha de Luciana e juíza acostumada a escombros familiares, eu conhecia as regras tácitas de um resgate. Levei sempre um pretexto simples nas mãos, um bolo caseiro de fubá fresquinho, um livro de poesias leves, até argolas e linhas de bordado para ensinar a Marlene um ponto novo que eu havia aprendido. Nós sentávamos à mesa e conversávamos miudezas. Ela me perguntava sobre o crescimento da minha netinha Beatriz, falávamos sobre as fofocas da novela ou sobre as mudanças de tempo em São Paulo. Ela não tocava no nome de Ricardo, e eu, obviamente, jamais puxava o assunto. Nós tecíamos uma rede de proteção invisível ao redor dela, até que o tempo fez a sua mágica operária. No dia 20 de novembro, uma quinta-feira com cara de recomeço, Marlene levantou-se do sofá, olhou para Luciana e decretou: "Filha, chega!" A poeira assentou e os meus ossos estão doendo de ficar parada. Eu vou começar a fazer terapia. Tu, que conheces tanta gente nesse teu meio, me indica uma psicóloga de confiança. Indico agora a mãe, doutora Cláudia Schwartz. Especialista em geriatria e luto familiar. Atende aqui pertinho, em Higienópolis. O currículo dela é impecável. A doutora Cláudia começou a atender Marlene 5 dias depois, no dia 25 de novembro. Eram sessões sagradas de 50 minutos, repetidas todas as terças e sextas-feiras. Algum tempo depois, a própria Cláudia me confessou num café casual que o caso de Marlene havia sido um dos mais complexos de sua carreira, justamente porque a paciente se recusava a chafurdar nos detalhes da traição. Cláudia definiu aquilo de maneira genial. Marlene exigia atravessar o luto do casamento sem usar nenhum mapa, e a psicóloga respeitou essa escolha heroica. Em apenas 8 sessões, Marlene já conseguia falar abertamente o nome de Ricardo sem que os olhos enchessem de lágrimas ou a voz embargasse. A ferida estava secando de fora para dentro. Dezembro chegou trazendo as luzes de Natal e a coragem definitiva. Marlene começou a ensaiar pequenas saídas sozinha pelas calçadas arborizadas. Primeiro foi até o mercado da Vila Mariana. Depois, recuperou o prazer de ir à padaria escolher os pães matinais. Voltou a frequentar a paróquia Santana para a missa dominical. O sangue começava a circular novamente pelo corpo daquela mulher. Em 15 de dezembro, no meio de uma tarde chuvosa, o meu telefone tocou. Era ela. Lúcia, minha amiga. Eu queria muito tomar um café contigo amanhã lá na Confeitaria Colombo, no Centro Histórico. Tu aceita o convite de uma divorciada em treinamento? Pode ser na quinta? Pode ser o dia que você mandar, fia. Eu estarei lá. Nós fomos. O ambiente estava lotado, cheio de barulho de xícaras e conversas paralelas, mas na nossa pequena mesa de mármore o mundo parou. Marlene olhou fundo nos meus olhos, sorveu um pouco do café preto e perguntou: "Lúcia, tu sabes com toda certeza que ele tem outra mulher, não sabes? Luciana não fala, mas eu sei que vocês duas sabem." E preste atenção, eu ainda não quero saber de quem se trata hoje. Em fevereiro, quando a papelada estiver fria, a Luciana me senta numa cadeira e me conta tudo. Eu só te pergunto, eu posso esperar mais 2 meses na ignorância? Pode, fia. A senhora tem o direito de controlar o próprio ritmo. A pressa do mundo não manda no seu coração. Marlene deu um sorriso triste, mas incrivelmente pacífico. Lúcia, tu queres saber a qual conclusão eu cheguei essa noite deitada no travesseiro? Diga, Marlene. Eu me casei incrivelmente errado há 34 anos. Eu joguei a minha juventude num homem que era uma casca vazia.
mas eu não me arrependo de um só segundo. Sabe por quê? Porque foi exatamente dentro desse casamento fracassado que eu gestei, pari e criei a Luciana. E a Luciana, minha velha amiga Lúcia, é a coisa mais espetacular que eu já fiz na minha vida. Tive um casamento errado, sim, mas ganhei a filha certa. A conta fechou positiva. Valeu todo o preço. Eu estiquei o braço e segurei com firmeza a mão calejada de Marlene por cima da mesa. Ali debaixo da luz amarelada da confeitaria, eu percebi que ela havia encontrado o seu jeito caipira, o seu jeito ancestral, de processar a própria perda. Ela estava agradecendo ativamente por aquilo que havia sobrado de bom no meio da terra arrasada. Isso, fia, não é teoria de divã gringo. Isso é teologia popular das mulheres fortes deste país. Isso é a essência do Brasil, onde a gente cata o ouro no meio da lama e segue caminhando. Janeiro despontou como uma promessa de primavera no meio do verão. Marlene, transbordando uma energia que não sentia há décadas, matriculou-se nas aulas de pilates 3 vezes por semana na Academia de Mulheres de Pinheiros. Conheceu 2 senhoras animadas, Dona Edith Cordeiro Pacheco e Dona Marta Vasconcelos. Elas logo se entrosaram, saíram para almoçar juntas em 2 sábados seguidos, riram de doer a barriga. Um dia, Marlene chegou ao apartamento de Luciana girando a chave na porta e cantando baixinho uma velha música de rádio. A vida, inegavelmente, havia voltado. E então, no dia 21 de janeiro, Marlene foi ao fórum e assinou o divórcio definitivo. Eu já te contei os pormenores dessa Guerra Fria. Ela saiu daquele prédio governamental arrastando a sua mala Samsonite, com míseros R$ 700 na carteira e a maior dignidade que uma mulher poderia ostentar. 100 dias, fia. Foram exatos 100 dias entre o divórcio que foi anunciado brutalmente na cozinha e o divórcio formalmente assinado no papel. Marlene atravessou a imensidão desses 100 dias sem fazer a menor ideia de que a velha Mafalda havia deixado R$ 4,5 milhões, quietinhos no banco em Itu, esperando por ela em fevereiro. Ela atravessou aquele deserto colossal calcada unicamente na busca pela própria paz, pela reconstrução do seu orgulho. Não foi movida por nenhuma esperança financeira ou ganância oculta. É exatamente por isso que eu te digo, esse é o tipo de coragem genuína que eu admiro mais do que qualquer sentença que eu já assinei em toda a minha vida de juíza. É a coragem crua e absoluta de uma mulher de 62 anos que, sabendo intimamente que poderia perder tudo na vida, levanta a cabeça, arruma a postura e escolhe perder tudo até o último centavo, mas perdendo com a mais inabalável e irretocável classe. 5 de fevereiro de 2026. Numa bela e ensolarada quarta-feira, Marlene subiu ao 22º andar do luxuoso escritório da Demarest Almeida Sesconeto, na Brigadeiro Faria Lima. Luciana havia ligado para a mãe para uma reunião particular urgente. Marlene chegou com seu traje casual de sempre, um vestido azul marinho de algodão, sandálias havaianas pretas e uma discreta bolsa Petit Jolie. Era um contraste perfeito com a opulência do mundo dos negócios ao seu redor. Luciana fechou a pesada porta da sala, isolando-a do ruído da cidade. Colocou uma pasta encadernada em couro azul marinho sobre a mesa de jacarandá. Olhou profundamente nos olhos da mãe e se preparou para o que ela estava prestes a dizer. Mãe, hoje o silêncio acaba. Eu vou te contar as 3 coisas que eu carreguei sozinha nas costas durante todo esse tempo. Em ordem. Está bem, minha filha. Eu estou pronta, respondeu Marlene, a voz serena de quem já havia atravessado o próprio deserto. Primeira coisa, a mulher do papai. Eu flagrei os 2 jantando no Cipriani no dia 10 de dezembro de 2024. Contratei um detetive 6 dias depois.
Eu tenho aqui um dossiê de 47 páginas. O nome dela é Cristina Faleiros, 42 anos, técnica de enfermagem da clínica. Esse caso começou em maio de 2019. Foram 5 anos, mãe. O papai pagava o aluguel do flat dela há 3 anos, mantinha uma conta conjunta com R$ 460 mil e bancou 5 viagens para a Europa. Eu sei que a senhora me pediu para não dar detalhes antes, mas hoje, 5 de fevereiro, eu quebro a promessa. A senhora curou a sua ferida e tem o absoluto direito à verdade. Marlene escutou cada sílaba. Não chorou. Não desviou o rosto. Não pediu para a filha parar. Ficou em um silêncio sepulcral por 2 longos minutos, processando a dimensão da dor. Continua, filha. Qual é a segunda coisa? Segunda coisa, a tia Mafalda. Mãe, a tia faleceu no dia 17 de outubro, exatamente no mesmo dia em que o papai saiu de casa. O coração dela parou 2 horas antes do pedido de divórcio, e ela deixou toda a fortuna dela exclusivamente para a senhora. São R$ 4.240.000 em ações da Teixo São Lourenço, mais 308 mil em um CDB. Um total de R$ 4.548.000. A tia assinou o testamento com uma cláusula blindada. A herança só seria transferida para o seu nome após um eventual divórcio. Hoje, mãe, eu te entrego a escritura. A senhora é a única proprietária. O papai jamais poderá tocar num centavo. Marlene ficou pasma. As mãos repousaram no colo, trêmulas. Os olhos se arregalaram. Faltou-lhe a voz por 90 segundos. Filha, mas como a Mafalda. Mãe, ela guardou essa gratidão por 53 anos. Ela me disse, com todas as letras, que decidiu deixar tudo para a senhora porque a senhora foi a única sobrinha que a visitou em todos os natais durante 42 anos. As palavras dela foram: a Marlene merece. Marlene finalmente desabou. Cobriu o rosto com as 2 mãos e chorou copiosamente por 12 minutos. Luciana permaneceu em absoluto silêncio do outro lado da mesa. Não interrompeu a catarse. Quando Marlene baixou as mãos, revelando os olhos vermelhos, suspirou. Diga rápido a terceira coisa, filha. Mãe, em setembro eu confrontei o papai no consultório. Eu esfreguei o dossiê na cara dele. Eu ameacei denunciá-lo para a Receita Federal, para o CRM e para a Comissão de Ética se ele tentasse arrancar mais dinheiro da senhora. Foi por isso que o divórcio saiu naquelas condições: o usufruto do apartamento, o carro e os 200 mil. Não foi generosidade, mãe. Foi puro pavor. Eu fiz isso escondido porque não queria te envolver numa chantagem. Eu negociei sob forte coação. E eu carrego até hoje a culpa pesada de ser a filha que coagiu o próprio pai. Marlene ficou em silêncio. Levantou-se devagar da cadeira, caminhou até a filha e colocou as mãos sobre os ombros de Luciana. Beijou a testa dela 2 vezes. Filha! Tu salvaste a minha vida em dezembro de 24, e eu nem sequer sabia. Tu não coagiste o teu pai, minha menina. Tu apenas construíste um escudo para proteger a tua mãe. Mãe, a senhora não está com raiva? Eu estou com uma tristeza profunda, fia. Tristeza por perceber que o casamento que eu imaginei viver durou apenas 40 dias. Os outros 34 anos foram um teatro sombrio. Mas tudo bem. A cortina fechou. Marlene voltou a sentar-se. Com os dedos trêmulos folheou a pasta. Viu a escritura da fazenda em Itu, o extrato do banco, a letra firme de Mafalda no testamento. Leu cada papel e devolveu a pasta. Filha, eu já decidi. Eu vou me mudar para Itu. Vou cuidar da terra da tia Mafalda. Vou alimentar aquelas 300 periquitas. Vou vender mantinhas.
Eu serei a Dona Marlene das Periquitas lá no Largo Bom Jesus. Mãe, a senhora não prefere comprar um apartamento lindo aqui em Higienópolis? Com 4 milhões, a senhora compra uma cobertura de luxo. Não, filha, eu não quero coberturas. Eu já tive o luxo de Higienópolis por 3 décadas e ele quase me matou de vazio. Eu quero o canto dos pássaros. Quero a Dona Olga batendo no meu portão de manhãzinha. Eu escolho ser mais Mafalda do que Marlene de Higienópolis. Marlene mudou-se para Itu em fevereiro. Levou apenas 3 malas de roupa simples e seus livros de Jorge Amado. Renovou a casa nos primeiros meses. Aprendeu a vender na feira de domingo. Em junho, já havia se tornado uma figura amada na cidade. O grande teste de fogo, porém, ocorreu no dia 10 de junho. Sábado, 7h02 da manhã. Marlene caminhou até a padaria do Largo Bom Jesus, do seu Edmundo. Bom dia, Dona Marlene. O pão sovado acabou de sair. Enquanto seu Edmundo embalava o pedido, a porta abriu. Entrou um homem idoso, magro e pálido. Os cabelos brancos estavam desgrenhados. Vestia uma camisa social azul amassada. Estava descalço, cheirando a suor frio. O homem se arrastou até o balcão e sussurrou: "Bom dia." Eu estou meio perdido. Eu não sei direito. Aqui é Itu? Eu vim de ônibus ontem à noite. Eu não lembro como cheguei. Será que eu consigo pagar um café com leite? Eu não como desde ontem. O coração de Marlene parou. Ela conhecia aquela voz polida de Higienópolis. Era Ricardo, o todo-poderoso cardiologista. 8 meses após o divórcio, abandonado, arruinado e devorado pelo Alzheimer precoce. Marlene não pronunciou o nome dele. Apenas endireitou a coluna e disse: "Seu Edmundo, por favor, eu pago o café e o pão deste senhor." Marlene guiou Ricardo até uma mesinha de fórmica branca. Sentou-se de frente para o homem que destruiu sua juventude. "Senhor." "Tome o seu café. Vá devagar." Ela disse. "De onde o senhor é? Me conte." "Eu sou de São Paulo. Eu sou médico." "Eu tenho uma filha advogada, a Luciana. Mas eu acho que ela está muito brava comigo porque eu fui muito burro." "Eu mandei a minha esposa embora de casa em outubro. Eu fui um idiota. O problema é que agora, eu não consigo lembrar o nome dela." "Como ela se chamava, senhor?" "Marlene. O nome mais bonito da minha vida." "Mas eu nunca soube tratar com respeito as coisas bonitas que eu tive." Marlene prendeu a respiração. A doença apagara o reconhecimento da mente dele. Ele não fazia ideia de que a esposa estava ali. "Fique tranquilo. Eu vou ligar para sua filha agora mesmo." "Muito obrigado. A senhora é uma alma muito boa. Como é o seu nome?" "O meu nome é Aparecida, senhor. Sou daqui de Itu." Marlene ligou para Luciana, que confirmou a tragédia. A amante o abandonou, o dinheiro acabou e a clínica faliu. Marlene cobriu os ombros trêmulos do ex-marido com a sua própria flanela numa praça sob o ipê amarelo, esperando a filha chegar. Ao avaliarem o quadro clínico, decidiram o destino. "Mãe, a clínica Vovô Otacílio custa R$ 14.000 por mês." "A senhora quer mesmo interná-lo lá? É o dinheiro da sua herança." Marlene ergueu o queixo, com uma majestade silenciosa. "O dinheiro da Mafalda agora é meu, Luciana." "Eu não vou deixar essa fortuna render no banco enquanto o homem com quem dividi a vida morre de fome nas ruas. Isso não é fraqueza, filha. A Mafalda vai entender." Por 9 meses, Dona Aparecida visitou Ricardo religiosamente, levando pão de queijo e lendo poesias, até a pneumonia vencê-lo. Horas antes de partir, ele apertou a mão de Marlene e sussurrou, num raro lampejo de lucidez: "Aparecida. Eu acho que a senhora é a minha esposa Marlene. Acho que a senhora me perdoou. Pode dormir tranquilo, senhor Ricardo.
está tudo bem. Ele sorriu, sussurrou um último obrigado e faleceu. Sabe, minha filha, qual é o verdadeiro aprendizado que a trajetória de Marlene nos entrega para o nosso próprio desenvolvimento pessoal? Como juíza, eu vi centenas de pessoas buscando o troco e a vingança, acreditando que destruir o outro traria alívio. Mas o ressentimento é um veneno que você bebe esperando que o inimigo morra. Ricardo buscou a juventude no ego e na ilusão, e terminou seus dias sem memória e sem nome, largado por quem comprou com dinheiro. A grande lição aqui é sobre mentalidade e evolução interior. Perdoar não é sinal de fraqueza. Perdoar é o mais alto nível de força e autocontrole. O perdão silencioso de Marlene não impediu Ricardo de colher exatamente o que plantou, mas libertou sua alma. Ela entendeu que a verdadeira riqueza não está em acumular bens em Higienópolis, mas na paz interior no Largo Bom Jesus. Usar seus bens para dar um fim digno ao homem que a feriu foi sua vitória final. Ela não salvou por ele mesmo. Ela o fez para proteger sua própria dignidade. A verdadeira nobreza não se demonstra através de gritos ou vingança. A verdadeira nobreza se demonstra quando você tem todo o poder para esmagar a pessoa que te feriu, mas, em vez disso, escolhe oferecer-lhe uma xícara de café quente, colocar uma toalha sobre seus ombros e perdoar em absoluto silêncio. Que bom que estamos terminando a história aqui. O que você achou? Deixe um comentário e me diga. Até a próxima, em outra história fascinante e interessante.